Bom, então, boa tarde. A gente está aqui recebendo virtualmente o professor Leandro. Fazer uma breve descrição. Primeiro, agradecer a sua presença, ainda que virtual, né? Mas é uma presença. O professor, ele é professor da Universidade Federal de Uberlândia, coordena um grupo de pesquisa Equidade na Educação Matemática, Estatística e Científica, o GEMEC. Ele produz, esse grupo, pesquisa sobre a formação de professores, educação e probabilidade estatística, tecnologias, desinformação na mídia, nas mídias e nas redes sociais, com foco em educação. Ele orienta também pesquisas nos programas de pós em educação e em ensino de ciências e matemática da Federal de Uberlândia e foi membro da Diretoria Nacional Executiva da SB entre 2016 e 2022. Atualmente, é vice-presidente da International Association of Statistics Education e vice-coordenador do GT12, Educação Estatística da SB, coordenando projetos de pesquisa em nível nacional e internacional. Então, seja bem-vindo, fique à vontade aí para começar e, precisando de alguma coisa, dá uma avisada. Eu que agradeço o convite, né, para estar falando para esse grupo. Só um ponto aí, todo mundo é da educação matemática, né, do programa de educação matemática, é isso, né? Acredito que sim, todos. Ótimo, então tá, só para eu ajustar minha fala aqui, porque eu vou falar mais especificamente da educação e estatística e eu vou tentando trazer algumas diferenças. Eu vou colocar uma apresentação aqui, e aí... Eu não sei se eu vou conseguir continuar vendo vocês, qualquer coisa aí vocês me chamam. Vocês veem minha apresentação? Sim. Ótimo. Então, eu trouxe o título aqui, Cortina de Fumaça Estatística, Silenciamento das Desigualdades nos Discursos Políticos, né? Eu vou falar um pouco do nosso grupo, que é o GEMEC, e daquilo que a gente faz de pesquisa e vou tentando, né, fazer esse paralelo aí com a educação matemática também. O que nós pesquisamos no grupo aqui na UFO, né? A gente tem duas linhas, uma a gente pesquisa desinformação, tecnologia e democracia, e na verdade a gente junta essas duas linhas porque o foco nosso é na equidade e justiça social. E aí dentro do grupo a gente tem professores desde os anos iniciais, né, porque é uma faculdade de educação, até professores do ensino médio que trabalham no grupo ali junto com a gente, né, com os pesquisadores. A gente tem encontros semanais lá na UFO, envolve alunos, né, como eu falei, de doutorado até iniciação científica. Mas quando eu estou falando de iniciação científica aqui, eu estou falando de iniciação científica tanto da graduação como iniciação científica júnior, que são alunos do ensino fundamental, que a gente aprova alguns projetos com bolsas para eles, traz esses alunos para a universidade e a gente faz uma formação anual, né, com esses alunos aí, onde a gente tanto forma eles, como também aplica nossas atividades de investigação. Aí, quinzenalmente, a gente tem encontros com professores que estão ligados ao projeto nosso, que é o Projeto Universal, da FAPEMIG, né, que trabalha com essas questões de mídia e desinformação. E, mensalmente, a gente se reúne com professores da Alemanha, Austrália e outros professores que, né, dão suporte no nosso projeto. Eu vou dar exemplos bastante práticos aqui daquilo que a gente faz, mas antes eu preciso assim, contextualizar, teoricamente, né, onde a gente se apoia, né, para fazer nossas pesquisas. Então, eu trouxe basicamente 5 referenciais teóricos, eu acho que 2 aqui eu preciso explicar um pouquinho, né, mas eles são importantes e são leituras básicas que a gente faz no nosso grupo, né. Então, a Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, eu vou mostrar cada um deles ali na frente. Esse texto que fala sobre o pensamento estatístico, quando a gente está fazendo investigação,
E ele é importante porque a gente entende nas pesquisas em educação e estatística que nós usamos a matemática, mas a matemática é só uma ferramenta que a gente usa quando a gente está fazendo investigação estatística. Então, é bom diferenciar que ensinar estatística não é a mesma coisa que ensinar matemática a partir dos referenciais teóricos que a gente usa, né? E aí lá na frente eu vou mostrar por quê. Alguns estudos sobre interseccionalidade eu vou explicar. A introdução do pensamento crítico no letramento estatístico e um pouquinho dessa introdução da politização quando a gente ensina estatística. Então, vamos lá. Por que a pedagogia do oprimido? Primeiro, que a gente assume que educar é um ato político, né? Então, isso é importante nas propostas que a gente desenvolve, vocês vão ver daqui a pouco, porque a gente trabalha com estudo sobre situações de marginalização dentro da sociedade. Então, a gente não quer só que os alunos eles observem as situações, mas que no final eles tenham uma proposta de combate, né? Aquilo que impõe, de certa forma, desigualdade. Esse referencial teórico que eu mostrei para vocês ali de investigação estatística, aqui a gente tem um quadro que mostra mais ou menos como é que funciona um processo quando alguém está fazendo estatística, né? Então, a gente começa por uma problematização. Então, uma coisa que a gente precisa saber é que a gente não faz estatística sem uma situação problema, né, um contexto. Então, a estatística ela está baseada num contexto. A gente precisa passar por uma fase de planejamento, que é como que eu vou coletar dado, quais são as ferramentas, né? Depois a gente vai para a coleta. A gente tem uma fase de análise, que é onde a gente vai estabelecer as ferramentas, né, para visualização daqueles dados, e depois a gente vai para uma fase de conclusão. E aí, quando a gente conclui sobre o problema, só que aí está a diferença um pouco da matemática e da estatística. A estatística, ela lida com situações de incerteza. Então, quando a gente conclui, muitas vezes a gente alimenta um problema novo, que começa a partir daquela conclusão, né? E esse texto que eu mostrei ali atrás, ele foi escrito em 1999. Então, de lá para cá já aconteceu muita coisa, né? E principalmente quando a gente fala de estatística, o que diferencia daquela época é que hoje a gente tem os dados para consulta muito mais abertos, tem outras ferramentas de coleta de dados. Então, as bases são mais amplas, elas estão mais disponíveis. Então, assim, muitas vezes a gente não começa esse ciclo de maneira linear, por exemplo, pela problematização. Às vezes a gente começa pelos dados, dos dados a gente problematiza, volta no planejamento e faz um movimento não linear, né, a partir desse ciclo, mas a gente se pauta nele porque essas são as etapas que a gente precisa. Aí eu não sei se vocês estão familiarizados com o termo interseccionalidade, mas esses são estudos das ciências humanas, principalmente a partir do feminismo de mulheres negras, né, que elas, participando em movimentos sociais, elas começam a perceber que os movimentos feministas, de maneira geral, não as representavam, porque os movimentos feministas eles estão voltados para lideranças femininas brancas, né? E aí, quando ela se volta para os movimentos, movimentos raciais, né, de combate ao racismo, elas também percebem que elas não se sentem representadas ali porque a maioria das pessoas que lideram esses movimentos são homens negros, né? Então, elas começam a perceber o seguinte, que existe marcadores sociais que eles se associam, né, na sociedade e eles determinam como é que as pessoas elas são marginalizadas. Então, por exemplo, enquanto o movimento feminista branco pode estar lutando pelos direitos das mulheres de não trabalhar, por exemplo, por melhores condições de salário, coisas desse tipo, algumas mulheres elas podem estar lutando
justamente pela possibilidade de poder trabalhar, ter onde deixar a criança e por aí vai. Então, a interseccionalidade, ela estuda como diferentes marcadores sociais se associam para impor injustiça a determinados grupos. Então, eu posso dar um exemplo. É diferente você ser uma mulher negra na região sudeste de você ser uma mulher negra na região nordeste, né? É diferente você ser uma mulher cadeirante, né, de uma mulher que não tem nenhum tipo de deficiência. Então, a interseccionalidade ela vai associar como essas categorias que estão aí no slide, raça, classe, gênero, orientação sexual, nacionalidade, elas se combinam, né, para impor essas injustiças. Aí o letramento estatístico crítico, ele faz uma combinação da teoria crítica de Paulo Freire com os estudos de investigação e estatística. Então, a gente entende que a estatística ela não é só para ajudar a ler e escrever o mundo, né? Mas que ela, quando a gente trabalha ela de forma política, ela serve também para reescrever a palavra e reescrever o mundo e atuar sobre ele. Então, é outro referencial que a gente usa. E, por último, a insubordinação criativa, talvez alguns de vocês já devem ter lido a respeito, né? A gente se embasa também nesse referencial para trabalhar as atividades de ensino para transformar os alunos em ativistas políticos, né? De um modo que eles entendam os dados, mas que eles consigam, né, com essa compreensão, transformar a vida deles e a vida dos outros. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui de atividades que a gente desenvolve lá no grupo. Eu não vou contextualizar todas, porque assim, vocês podem me perguntar no final assim, você trabalha com os alunos em sala de aula, como é que é, né? Então, a gente tem várias situações de professores diferentes no grupo, né? Então, eu tenho professor que acabou de se formar, não está trabalhando em escola ainda, tem professor no grupo que já tem alguns anos de experiência, tem professores que estão começando a carreira, tem alguns que estão no estado de São Paulo e não têm liberdade, por exemplo, para trabalhar com o currículo. Eu estou falando de Minas, né, mas a gente tem orientandos, né, de vários lugares do país. Então, eles não têm liberdade para modificar o currículo, tem que trabalhar com aquilo que está lá na escola. Então, o que a gente vai tentando fazer é adaptar as realidades e os ambientes. Então, um pouquinho dessa primeira que eu vou mostrar é uma atividade que a gente desenvolveu com esses alunos de iniciação científica júnior. A gente trouxe eles para a universidade, eram 4 alunos de 8º ano, né? E a gente desenvolveu atividades com eles por 1 ano, né? E aí, essas atividades, ela tem uma perspectiva dialética, né? Em que sentido? A gente tem um planejamento inicial das atividades que a gente vai fazer com eles, mas aquilo que a gente vai conversando ali vai modificando as nossas práticas e o próprio planejamento das atividades. Então, eu vou mostrar alguns recortes aqui do que a gente fez com eles, né? Mas, assim, foi 1 ano de formação, tem muito mais coisas por trás. Toda atividade a gente começa com uma notícia, um podcast, um YouTube, né? Algum material, né, que está na mídia e que pode ser trabalhado com esses alunos. Então, a gente começou com esse daqui, a Olimpíada das Mulheres Pretas, o protagonismo dos atletas negros no Brasil. O que a gente queria? Ensinar para os alunos o que são variáveis estatísticas, né? Então, a partir daqui, a gente começa a ensinar, mas sem trabalhar com definição, com exploração. Então, a gente confeccionou essas figurinhas. Aqui está todos os atletas olímpicos que ganharam medalhas na última Olimpíada, né, pelo Brasil. E aí a gente tem algumas informações, o nome, não sei se dá para enxergar aí, o esporte, a idade,
a região, as medalhas, a altura, né, e quanto que cada atleta ganhou de premiação na Olimpíada. Então, o primeiro passo é pedir para os alunos separarem essas figurinhas. Então, vou dar aí uns segundinhos para vocês imaginarem, né, como é que vocês separariam essas figurinhas. Pronto. Eu imagino que vocês devam ter pensado, bom, eu posso separar por gênero, colocar mulheres de um lado e homens do outro, né? Eu posso separar por esporte, eu posso separar pela quantidade de medalhas que recebeu, eu posso classificar em ordem de altura, né? E os alunos, eles vão fazendo isso com as figurinhas e ali a gente vai explorando o conceito de variável, né? E variáveis categóricas, né, que pode ser o tipo de esporte, a região de onde ele veio, né, deixa eu ver o que mais que tem ali, o gênero, né, variável discreta, que pode ser a quantidade de medalhas ali que eles têm, e a altura. Mas aí acontece no meio caminho coisa que a gente não espera, né, os alunos, a gente já imaginava que eles iam separar essas figurinhas por raça, né, até pela motivação que a gente deu lá no primeiro slide, naquela reportagem. O que a gente não tinha expectativa é que eles teriam dificuldade para fazer essa separação, né? E aí a gente começa a perceber o seguinte, dos lugares de privilégio que a gente fala, né? Quem é branco, né? A gente não tem dificuldade para se identificar, a autoidentificação e a heteroidentificação, que é o seguinte, não basta o como você se enxerga, né? Mas a questão de raça é como os outros te enxergam também. Então, quando a gente faz essa classificação de autodeclaração e heteroidentificação, tem as duas coisas. E aí aconteceu uma coisa diferente, né? Que os alunos, quando eles começam a classificar, a gente até pensou que era por causa da imagem das figurinhas que não estava muito bacana, então a gente pediu para eles irem no site e pesquisar outras imagens, mas a gente percebeu que tem uma dificuldade aí, que é o seguinte, algumas pessoas, elas se sentem numa situação que elas olham para um lado e elas falam assim, bom, eu não sou nem negro o suficiente para pertencer desse grupo, mas nem branco o bastante para pertencer a outro grupo, né? E aí esses alunos, eles começam a olhar para eles também e se questionar, né? Aonde que eu tô, né? Em que lugar que eu fico aqui? Eu não vou adentrar mais nessa discussão, porque tem outras coisas, eu acho que bacana aqui para a gente ver, mas para vocês entenderem, essa aluna de mestrado, pesquisadora, ela teve que no site do IBGE fazer um levantamento histórico de como eles vêm classificando as raças ao longo do tempo, entender o que é identificação, o que é autodeclaração, levar isso para os alunos para que eles comecem a se identificar de alguma forma, né? Porque até então ele olha para ele e fala assim, bom, que cor que eu sou, né? Então, eu acho que minha conexão caiu, né? Isso, agora tá ok já. Tá, até onde vocês viram? Que cor que são ele? Ele tá na manchete agora. Desculpa, eu não entendi. Nas manchetes, é isso. Nas manchetes, tá. Só precisa, isso, trazer de volta. Aqui, né? Isso. Tá, então a gente trabalha com algumas manchetes, né? Então aqui, Brasil é o país menos racista do mundo, né? Diz pesquisa, o racismo no Brasil
todo mundo sabe que existe, mas ninguém acha que é racista, censura do livro, né? E aí, essa daqui, ó, estudantes de direito fixam cartazes em sala para simular segregação racial nas escolas brasileiras similar dos Estados Unidos e por aí vai. E aí, a partir dessas conversas com os alunos, a gente começa a refletir, né, e fazer perguntas, e eles vêm com propostas também, e a gente cai numa questão, será que existe segregação racial no Brasil? Então, um dos alunos que participava desse grupo, ele ia participar de uma Olimpíada de Matemática aqui no município de Uberlândia, e ele trouxe uma ideia para a gente. Um menino de 13 anos, ele chegou e falou assim: eu queria conversar com um grupo de professores que fazem parte do GEMEC, porque lá nas atividades deles, a gente cada dia vai um professor diferente, né? E aí ele queria conversar no coletivo. E ele trouxe para a gente uma ideia de um projeto que ele queria desenvolver, que era para que na feira de matemática lá, as pessoas pudessem interagir com os dados sociais do bairro. Então, ele queria fazer uma maquete. A gente, a princípio, não viu muita possibilidade de trabalhar essa maquete, mas a gente viu a possibilidade de trabalhar com mapas, né? E aí usar os dados sociais do município. Aqui tem alguns sites que a gente usou, eu não vou mostrar aqui, depois eu posso até passar uma outra palestra para vocês com esses links, porque eu quero falar mais de política. Mas aqui é um exemplo, ó, a gente trabalhando com material concreto com os alunos. Então, aqui a gente tem fotos dos municípios, de lugares, de bairros de Uberlândia, e a gente pede para eles classificarem essas fotos com relação ao rendimento médio mensal das pessoas que vivem naquele bairro, né? E aí eles estão aqui com as imagens e na mão, atrás das imagens a gente tem algumas informações sobre o bairro. Então aqui essa classificação que está na mesa deles está do bairro que o rendimento é menor para aquele que é maior. Mas a gente faz algumas desconstruções com essas imagens. Por exemplo, algumas fotos aqui de enchente são regiões centrais da cidade, né? São regiões ricas, né? E aí, quando eles viram essas fichas, eles têm alguma surpresa. E aqui é outro material concreto que a gente trabalha com eles. Cada um aqui representa um bairro de Uberlândia. O tamanho dessa circunferência é proporcionalmente proporcional ao tamanho da população do bairro, né? E aqui tá as fichas com os dados. Eu vou mostrar esse trabalho, que eu acho que esse é bacana para vocês verem. E aí eu volto nessa imagem. Que é o seguinte, ó. A gente entra no site do IBGE e a gente faz a coleta fizemos, né, a partir dessa proposta do menino, a coleta de informações de todos os bairros de Uberlândia. Não é difícil fazer isso, tá? A gente leva para o Excel e depois a gente traz para esse software, que é um software de educação estatística. O que a gente tem aqui, ó? O nome do bairro, rendimento médio dos homens, das mulheres, proporção do rendimento médio das mulheres comparado com dos homens, população do bairro, quantos brancos, pretos, pardos, proporção de pretos no bairro, a proporção de brancos no bairro, quantidade de homens, mulheres, a porcentagem de cada gênero, quantidade de alfabetizados, não alfabetizados, a porcentagem de não alfabetizados, a área e a densidade. Eu vou só dar um exemplo aqui para vocês verem o que dá para a gente ver nos bairros antes de ir para os números. Ó, aqui a gente tem um bairro, que é onde eu estou passando o mouse aqui, imagino que vocês estão vendo. Deixa eu colocar ele aqui, ver se ele aparece em evidência. Esse bairro aqui, ó, que está tracejado de vermelho, ele chama Morada do Sol, né?
Se eu aproximar aqui, vocês vão ver que tem uma diferença entre esse bairro e o outro, ó. Esse aqui é mais arborizado, esse aqui é mais... tem uma densidade demográfica maior, né? E a gente vai fazendo algumas perguntas para os alunos, assim, do tipo, qual bairro vocês acham que é o mais rico? Qual bairro que tem casas mais luxuosas, né? E aí, no final, a gente volta na questão da segregação e pergunta qual bairro que vocês acham que tem mais pessoas negras, né? E aí convida eles para irem até o bairro, né? Esse daqui eu não consigo entrar, ó, né? Mas nesse daqui eu consigo. Mas eu quero mostrar a divisa para vocês, ó, dos dois bairros. Normalmente a gente faz isso fazendo pergunta, né? Mas dado o tempo, né, eu vou ser mais breve aqui. Vocês já devem imaginar que existe um muro, né, que divide os dois bairros. Então, esse é o tipo de coisa que a gente começa mostrando para eles com imagens. Depois a gente vai para o software de educação estatística e a gente faz perguntas do tipo assim, dado o rendimento médio, então a gente tem aqui, ó, esse são o rendimento médio dos bairros de Uberlândia. Aquele bairro que eu mostrei é esse aqui, ó. Tem um rendimento médio ali de em torno de R$ 5.000, né, por pessoa. E aí a pergunta é, aonde que tem mais uma porcentagem maior de pessoas negras? Nos bairros com rendimento maior ou menor, né? E a gente vai deixando os alunos explorarem esses dados. Ó. Eu vou colocar aqui, olha só o que acontece, ó. Quanto mais para cá, para o meu lado esquerdo, onde eu estou passando o mouse, menor é o rendimento, né, por pessoa naquele bairro. Então, aqui 894. Vocês vão percebendo que quanto mais à esquerda eu ando, mais pessoas pretas e pardas no bairro. Quanto mais à direita, né, menos pessoas. Então, essa é uma pergunta, né, que a gente leva para os alunos. E outra pergunta com relação à taxa de alfabetização. Aqui, quando eu pego a taxa de alfabetização, já dá para vocês imaginarem que quanto mais vulnerável o bairro, né, menor a taxa de alfabetização. E aqui tem um detalhe importante, que eu só estou pegando os bairros, mas no site do IBGE tem dados de favelas e comunidades urbanas, que quando a gente coloca aqui é muito mais gritante esses números. Agora aqui, ó, uma pergunta para vocês pensarem, ó. Aqui está a proporção do rendimento de uma mulher em relação ao homem naquele bairro. Então, por exemplo, nesse bairro aqui que eu estou passando o mouse, o rendimento de uma mulher naquele bairro, ela gira em torno de 72% do rendimento de um homem. E aí, a pergunta é a seguinte: Nos escuta, Leandro? Esperar. Tá bom. o tempo está fechando para chuva aqui, a gente vai cair algumas vezes. Vocês escutaram a minha pergunta do rendimento mais proporcional ali ou não? Acho que era bom repetir a pergunta. Tá, eu vou repetir a pergunta. Obrigado. Então, a pergunta é a seguinte, ó. Em quais bairros, né, as situações em relação ao rendimento dos homens
e das mulheres são mais iguais nos bairros mais vulneráveis ou nos mais ricos? Assim, tentando transformar a pergunta de uma forma mais simples, é onde a mulher ganha o salário mais próximo dos homens? Onde existe mais pobreza ou mais riqueza, né? E aí os alunos começam a levantar hipóteses e responder essas perguntas. Ó, eu vou colocar o rendimento médio aqui. E aí vou colocar a proporção do salário aqui, ó. E aí, olha só, quanto mais vulnerável o bairro, a maior igualdade de rendimento entre mulheres e os homens. Por quê? Nos bairros mais pobres, as mulheres precisam sair para trabalhar e ambos ganham um salário muito baixo, né? Quando a gente vai para os bairros mais ricos, por exemplo, esse daqui, uma mulher chega a ter um rendimento médio de metade do rendimento médio de um homem, né? E a gente pode levantar várias hipóteses para isso. Mas uma coisa que a gente precisa chamar atenção aqui é a seguinte: no bairro mais rico, né, a gente tem mais mulheres brancas, o que significa que, mais uma vez, a pauta dessas mulheres é diferente das mulheres negras que ocupam os bairros mais vulneráveis, né? Bom, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Então, a gente faz isso, só que antes de ir para o software com os alunos, a gente trabalha com material concreto, né, para eles passarem de uma etapa para outra, né, para abstração. Então, a gente pega os bairros que são essas bolhas, pega as fichas e deixa os alunos fazerem isso na cartolina primeiro. Então, aqui, essa cartolina que eu estou passando o mouse em cima, ele mostra o rendimento médio e a taxa de analfabetização aqui, né? Então, eles percebem essa decrescente, né? Quanto maior o rendimento, menor a taxa de analfabetização. E a gente manipula bastante esses dados e depois a gente vai para o software. Tá? Bom, aquele é um tipo de atividade, agora mais especificamente sobre os discursos políticos. E aí, sobre os discursos políticos, a gente tem estudado bastante desinformação, né? E aprendido muito fazendo atividades com professores, com alunos e por aí vai. Então, embora eu vá mostrar aqui quem que fez o discurso político, quando a gente começa essas atividades com os alunos, a gente não mostra quem que está fazendo aquele discurso político, porque para a gente não interessa quem falou, interessa o que falou, né? Então, alguns professores perguntam, e essa pergunta vai vir aqui no final, mas não tem conflito na sala de aula? Normalmente não tem, porque a gente pega o discurso, a gente não pega o locutor, mas aqui eu vou mostrar. Então, deem uma olhada nesse discurso que está do lado direito, né? Ele fala assim: 2/3 de todo o território brasileiro permanece com vegetação nativa, que se encontra exatamente como estava quando o Brasil foi descoberto, em 1500, na Amazônia brasileira. Área equivalente à Europa Ocidental. Mais de 80% da floresta continua intocada, ao contrário do que é divulgado pela grande mídia nacional e internacional. Esse discurso foi veiculado na ONU, né, e pelo ex-presidente do Brasil, e a gente pega esse discurso porque é um discurso de relevância dentro da arena política, né? E a gente leva esse discurso para os alunos e começa a conversa a partir dali. A maioria deles mostram desconfiança, né, e levantam algumas situações. E aí, junto com esse discurso, a gente leva também uma reportagem. Então, essa reportagem, a manchete da reportagem dizia o seguinte: desmatamento na Amazônia é o menor dos últimos 5 anos, mas equivale a 1.300 campos de futebol por dia. Vejam, quando a gente começa esse tipo de atividade com os alunos, pelo menos na primeira vez que a gente faz,
a gente não tem ideia de por onde vai caminhar. Então, os resultados, eles são meio inesperados, né? Conforme a gente vai fazendo atividades mais algumas vezes, a gente vai ganhando alguns insights e vai aprendendo algumas coisas, né? Mas vamos lá, algumas coisas que os alunos disseram. Professora, eles estão dizendo que o desmatamento diminuiu, mas 1.300 de campo de futebol ainda parece muito. Mesmo com a redução, o impacto ainda é grande. A reportagem diz que o desmatamento foi de 3.891 km² em 2022 e 2023. Se a gente calcular isso, dá mais de 1 milhão de campos de futebol por ano. E aí eu acho que o problema é que desmatamento já é prejudicial. Então, são algumas das coisas que eles falaram. E aí a gente permitiu que os alunos eles explorassem algumas informações nesse site que é o Mapa Biomas, né? Eu vou mostrar aqui algumas coisas que eles podem interagir. A gente não tem controle das telas que os alunos veem, então, assim, não dá para saber exatamente, né, por onde eles navegaram quando a gente está numa sala, né, com uma quantidade grande de alunos. Nesse caso, a gente está falando de alunos do ensino médio. Então, olha só. O que dá para ver nesse site? A gente consegue ver o desmatamento por ano. Então, aqui, ao lado esquerdo, a gente tem 1985, que é o primeiro número que aparece lá. Aqui, 2024. E o site é dinâmico, tá? A gente consegue movimentar de um ano para o outro e vendo a interação. Nessas imagens aqui, essa área verde é a área de floresta e a área amarela, a área de pasto, tá? Aí dá para dar uma observada, principalmente nesse meio aqui, ó, como é que a gente perdeu vegetação de floresta no meio e aqui nessa lateral, principalmente, né? Esse primeiro gráfico que está do lado esquerdo, a gente consegue ver aqui na parte verde, aqui, se eu for acompanhando a linha, uma diminuição ao longo dos anos da área de cobertura florestal, e aqui um aumento, né, da área de pasto. E aqui, quando eu paro o mouse em cima do mapa, ele me mostra também a área, aqui onde eu estou passando o mouse, a área que tinha floresta em 1985, e aqui a área que tinha floresta em 2024. Eu consigo separar por bioma, né? Então aqui o bioma amazônico, ó, dá para ver como é que era em 85, como é que é agora. E eu também consigo classificar e ver quais são os tipos de vegetação em porcentagem que tem de cada uma nessas regiões. Aqui outro tipo de representação, ó, essa linha subindo ao longo dos anos, que é a área de pasto, e aqui essa linha descendo ao longo dos anos, né? E aqui dá para trabalhar com modelos e outras coisas. Bom, a gente perguntou para os alunos o que eles queriam produzir de informação, né, com esses dados. E aí, o que eles disseram é o seguinte: olha, professora, vou ver. Parou no... Olha aqui, professora. Ah, tá. Então aqui, ó, eles... Deixa eu só voltar no slide aqui. Eles queriam saber em quanto tempo a floresta amazônica ia acabar, né? Era essa... Deixa eu ver, eu acho que eu não estou compartilhando com vocês, né?
Era essa a pergunta que eles tinham. E aí, eles pegaram... Vocês veem meu slide? Eu não escutei. Sim, não? Sim. Tá, beleza. Então, é aqui, ó. Eles vieram, fizeram esse cálculo aqui, transformaram a área do campo de futebol lá em metros quadrados, né? E aí, em quilômetros quadrados, e aí fizeram a divisão e chegaram nesse número aqui, ó. E eles chegaram à conclusão que a Amazônia, dado o ritmo, né, que foi colocado lá naquela reportagem, levaria 1.315 anos para acabar. E eles calcularam a média também, né, dos anos aqui, viram um aumento, decrescimento e por aí vai. Mas aí tem uma coisa irônica, né, às vezes o tiro sai pela culatra. Quando os alunos chegaram a esse número, eles alegaram o seguinte, que é muito tempo, 1.315 anos é muito tempo, lá, parece muito tempo, mais de 1.000 anos. Eu também achei longo, né? Então não precisa se preocupar, né? Não é uma prioridade nesse momento. E aí, quer dizer, essa é uma proposta de atividade que faz a gente acender um alerta, né? A gente precisa trabalhar mediando o olhar para o problema por outras direções, né? E também na desconstrução do discurso. Eu vou mostrar o que eles fizeram no final. E aí eu vou propor para vocês uma reflexão e eu vou deixar vocês interagirem aí alguns segundos. E daí uma resposta para mim. Os alunos, a última proposta era que os alunos reconstruíssem o discurso, né? E aí na reconstrução eles disseram assim, ó, cerca de 2/3 do território brasileiro ainda mantém algum tipo de cobertura vegetal nativa. Embora muitos desses ecossistemas tenham sofrido alterações desde o dia do início da colonização em 1500. A Amazônia brasileira, que representa uma área equivalente à Europa Ocidental, preserva aproximadamente 80% de sua floresta original. No entanto, grande parte dessa área não está completamente intocada, já que muitas regiões foram impactadas por desmatamentos seletivos, queimadas e degradação florestal. Dados de monitoramento por satélite, como os fornecidos pelo INPE, mostram que o desmatamento na Amazônia vem crescendo, refletindo ameaças contínuas enfrentadas pela maior floresta tropical do mundo. Bom, se a gente olhar o discurso que foi feito pelo político e comparar com o dos estudantes, a gente vai perceber que não tem muito avanço, porque assim, o que eles fazem mais ou menos é uma confirmação, né, que o problema não parece ser tão grave, embora eles se remetam por dados do INPE e por aí vai. Mas a minha pergunta para vocês é a seguinte, que foi feita para mim e eu também fiquei com uma pulga atrás da orelha, né? Parece que tem algo que não está batendo na conta, né? O que está por trás? Os números, os 2/3, 80%, tal, né? Parece que está tudo certo, mas o que não está batendo? Pensem um pouquinho, se alguém tiver alguma resposta, vou dar 20 segundos aí, 30, para vocês pensarem e me devolvam a resposta. Podem conversar entre vocês. Se alguém quiser falar aí, Daniel, você tirar alguma coisa de alguém, eu acho que essa interação ela é importante para... A gente está pensando ainda um pouco na sua pergunta. Pode repetir. Vou fazer o seguinte, ó, eu vou ajudar vocês. Vou trazer um mapa.
Eu ia comentar que me parece que faltam dados de outras, digamos, disciplinas, porque, por exemplo, se a gente considerar outros elementos, né, como a morte dos corais, que está em estado de urgência, isso afetaria automaticamente a Amazônia, mas em outras escalas. Então, não só o desmatamento da Amazônia causaria o desmatamento da Amazônia, não só a ação humana, mas outras coisas que direto à Amazônia. A ação humana, mas a ação humana em outros locais também afetaria a Amazônia. Pensa um pouco. Ótimo. Essa é uma questão que a gente pode explorar com eles, eu acho que a gente deve, né? Então, parou a aula ali, né? Acabou ali, a gente vai, mas vamos ver assim, os períodos de cheia e de seca, vamos ver os fenômenos naturais que estão acontecendo com mais e menos frequência ao longo dos anos, a temperatura do planeta, como é que está subindo, diminuindo, qual é o impacto de 1 grau a mais, a menos, né? Essas coisas eu acho ótimo, a gente precisa trabalhar mesmo. Mas a pergunta específica é com relação ao desmatamento. O que está errado naquela conta? Boa tarde. Bom, vou comentar algumas coisas que eu estou pensando aqui, então, o pessoal aí também vai comentando. Uma coisa que você falou que eu cheguei a pensar, assim que eu estou fazendo. Uma coisa que eu cheguei a pensar é como o discurso vem falando de 1500 e a gente está olhando de 1985, né? Esses são os nossos dados, de 1975 em diante. Então, eu cheguei a pensar meio que mais ou menos assim, 20% em 524 anos não é a mesma coisa que 20% em 40 anos, Então, esse 1.500 aí que para mim tá esquisito. E essa proporção, né? A gente fala de essa porcentagem pensando em cair. Mas era mais isso, acho que deu para entender, né? Perfeito, eu escutei. Era essa a ideia. Isso, ótimo, a proporção, né? Ótimo. Aí vocês podem trabalhar com a educação. Tá vendo? A gente faz esse link da educação estatística com a matemática, né? Você pode criar um modelo e mostrar que essas coisas estão muito mais aceleradas do que a gente pensa. Mas veja, às vezes, para olhar os dados dessa forma, a gente gasta alguns dias pensando, né? Vocês chegaram até uma resposta rápida aí, né? Olhando esses dois lá, mas é isso mesmo, né? A gente não está falando de 500 anos, a gente está falando de um pouco mais de 30, né? É por aí. Bom, aí já deu para vocês darem uma olhada em algumas coisas que a gente trabalha com esse discurso político. Eu vou mostrar da interseccionalidade. E 2 exemplos aqui, daí eu encerro minha fala. Eu compartilhei minha tela? Não, ainda, né? Vocês estão vendo minha tela do PowerPoint? Sim, dá para ver. Tá. Então, esse é outro discurso político, que foi um discurso na época da pandemia, ou ao longo da pandemia, né? E esse discurso ele dizia o seguinte, sobre a agenda da saúde pública, fazemos isso com a autoridade de um governo que durante a pandemia da Covid-19 não poupou esforços para salvar vidas e preservar emprego. Como tantos outros países, concentramos nossa atenção desde a primeira hora em garantir auxílio financeiro emergencial aos mais necessitados. O nosso objetivo foi proteger a renda das famílias para aqueles que conseguissem enfrentar as dificuldades econômicas decorrentes da pandemia. Beneficiamos 68 milhões de pessoas, equivalentes a 1/3 da nossa população. Em paralelo, lançamos um amplo programa de imunização, inclusive com produção doméstica de vacinas.
somos uma nação com 210 milhões de habitantes e já temos mais de 80% de pessoas vacinadas contra a Covid. Todos foram vacinados de forma voluntária, respeitando a liberdade individual de cada um. E aí, né, esse discurso também foi veiculado no ambiente de grande relevância. E a gente fez a coleta de alguns dados do IBGE, porque aquele discurso, ele tem um fundo de igualdade, né, que a gente é uma nação, assim, que aqui não tem esses problemas de desigualdade, que a gente olha, né, para as classes marginalizadas e a gente dá a assistência necessária. Então, aqui, esse gráfico aqui que eu estou mostrando, ele tem o número de óbitos no Brasil dividido por gênero. Então, do lado esquerdo está o gênero masculino, aqui do lado direito o feminino. E aqui, a linha mais clara são pessoas brancas, e a linha mais escura são pessoas pretas e pardas. Já que vocês estão com o microfone aí, se alguém puder falar o que vocês observam nesse gráfico, eu acho que seria bacana também ter alguns insights de vocês sobre... aqui está a faixa etária no meio, né? A gente tem a faixa etária no meio. Então, conforme vai subindo aqui, a gente vai percebendo que vai morrendo mais pessoas. Mas o que vocês percebem com relação a gênero, a raça, coisas desse tipo? Fiquem à vontade para interagir. Está ouvindo, Leandro? Ouvindo agora. Eu vou trazer de volta aqui. Eu estou ouvindo vocês me ouvem? Tá. Oi, Leandro, tudo bem? A Nath. Eu sou a Natália, eu sou doutorado aqui. Eu me parei que a expectativa de vida de pretos e pardos é menor. Essa é uma inferência que a gente pode fazer mais à frente, mas aqui não está falando da expectativa de vida, né? Está falando do número de mortos ao longo das faixas etárias. Se você olhar dessa forma, sim, porque a gente tem aqui, ó, de 50 a 69, a gente tem mais pretos e pardos morrendo do que branco, e daí quando chega depois de 70, isso se inverte, né? Ótimo, é uma inferência que dá para a gente fazer. Mas, mais alguma coisa? Tá, então deixa eu avançar aqui. Tem mais alguém? Pode seguir. Tá, então, aqui, ó, a gente com esses dados, a gente faz uma outra transformação, pega isso daqui, transforma em porcentagem. Então, desde daqui de baixo aqui, ó, até a idade de 9 anos, a gente tem 173 homens ou crianças pretas e pardas, né, contra 77. E aqui também, ó. Então, a gente pega esses números e transforma isso em porcentagem, né? Então, qual é a porcentagem de pessoas pretas e pardas, né, e com relação tanto homem e mulher, em cada faixa etária? E a gente transforma em outro tipo de representação que talvez fique mais claro de ver aquilo que o colega falou aí, que é o seguinte, ó, quando a gente está nas faixas etárias menores, a gente tem 70% de crianças pretas e pardas morrendo contra 30 brancas. E isso só vai se inverter depois dos 69 anos de idade. E aí, muito provavelmente, tem relação com aquilo que o colega falou, né? Aqui, as pessoas já morreram, né? A expectativa média de vida delas é menor, então se inverte por causa disso, nesse ponto aqui, ó.
Outra coisa que a gente mostra ou trabalha com eles é a pirâmide etária. E aí a pirâmide, quanto mais fininha tiver, assim, mais regular tiver essa ponta, significa que as pessoas estão indo mais longe, né? Então, essa primeira aqui são de pessoas brancas, essa segunda pessoas pretas, essa daqui pessoas pardas. Essa lacuna aqui que a gente vê, ó, é que pessoas pretas e pardas, ó, elas não vão chegando lá no final. A curva, ela não é igual aqui, ó, né? Ela tem, tanto aqui ela se afunila, olha aqui como que essa daqui, ela é mais redondinho aqui, essa já começa a diminuir, ó. E aqui também, né? Se a gente pegar a curva, por exemplo, de pessoas indígenas, a curva, ela fica... Deixa eu ver se eu consigo colocar uma caneta aqui para mostrar. A curva, quando a gente pega a população indígena, ela fica mais ou menos assim, ó, né? Então, quanto mais assim, quer dizer que a base, muitas pessoas nascendo aqui embaixo, mas não está chegando aqui em cima, né? E aqui a gente vê mais ou menos esse movimento aqui caindo, ó, né? E aí tem um site do IBGE que dá para interagir com essas pirâmides, eu não vou mostrar aqui, está no slide anterior. Eu vou pegar outro discurso, que é importante a gente colocar, porque assim, a gente tem duas pautas políticas, né? Uma era o negacionismo, e a gente tinha também a questão da negação ali do... Pronto. Vocês viram o último discurso? Foi quando você começou a falar de diferentes discursos. Aí travou. Então, esse daqui vocês... Eu acho que eu não estou compartilhando, né? Sim. Tá. Então, esse daqui vocês não viram. Isso. Travou quando você começou aí. Tá. Então, esse é um... Eu vou pegar só o último trecho aqui, que eu acho que é o mais importante aqui, ó. Nós acabamos com a fome em 2012, né? Esse foi um trecho na época que a gente estava numa época de eleição. Mas esse discurso da fome é um discurso recorrente, né? Acabamos com a fome, a fome acabou no Brasil. Então, a gente faz algumas perguntas e leva os alunos aos dados. Vejam, por que a gente chega nesse discurso? Porque a gente está trabalhando com alguma temática com os alunos em sala de aula, e aí essa temática, ela, por alguma razão, ela cai na questão da fome, né, da alimentação e coisas desse tipo, e a gente vai procurar discursos políticos que falam sobre isso. E a gente procura esses discursos em agências de checagem de fatos, né, e a partir dali que a gente vai trabalhar com esses discursos. Então, a gente faz algumas perguntas, ó. Na história brasileira, houve algum tempo em que a fome acabou? Quais são as regiões que mais sofrem com fome e o número de pessoas, e proporcionalmente aos habitantes da região? A fome no Brasil tem cor, tem idade, tem gênero, tem etnia, tem região? Então, aquela questão da interseccionalidade, né? Vamos para as tabelas do IBGE e começa a fazer algumas transformações com os alunos.
Aqui é a gravação da tela de alguns alunos do ensino médio. Eu não estou com vídeo aqui, mas é um print que eu dei de uma tela deles. Aqui, essas três colunas G, F e E, lá em cima, elas estão classificadas em insegurança alimentar grave, média e insegurança moderada e leve. Então, é grave, moderada e leve. E aí, segundo a ONU, quando uma determinada população em situação de segurança alimentar grave está abaixo de 2,5%, é sinal que aquela população não está no mapa da fome mais. Então, a gente pediu para os alunos fazerem o seguinte, pegar esses dados e olhar estado por estado, né? E fazer a divisão simples, ó. Pegar esses 25 aqui e fazer a divisão por uma coluna aqui que é sobre a população daquela região. E aí eles chegam nessas porcentagens, ó. Quer dizer, todos esses lugares do Brasil nunca saiu do mapa da fome, né? E aí, esse tipo de mapa que hoje a gente faz no Excel, né? Esse aqui foi que os alunos fizeram na época, em 2014, mas em 2023 a gente já consegue fazer isso no Excel facinho, com esse Office 365. E aí ele pinta, ó, toda essa região mais escura é região onde nunca saiu da fome, né? E essa região mais clara, que os alunos pintaram de azul aqui, são regiões que o Brasil saiu do mapa da fome. Agora, a questão é, por que existe essa afirmação, então? Porque quando a gente calcula a média, a gente tem o estado de São Paulo, Minas Gerais, a região sudeste aqui, que joga toda a média para baixo. E é importante a gente fazer essa discussão, porque, assim, algumas políticas públicas, elas não funcionam de maneira igual para todo o país. Não funciona igual, por exemplo, a quem não tem domicílio, né? Imagina, por exemplo, uma família que não tem domicílio, como é que ela vai fazer acesso aos benefícios sociais? Região que não tem acesso à internet, né? Então, a gente tem várias particularidades no Brasil que não permite que algumas ferramentas assistencialistas do governo cheguem a esses lugares, né? E a gente precisa combater os discursos generalistas. Aí, aqui, ó, a população branca e preta e parda no Brasil. Então, a gente vai olhar mais uma vez, voltando àquela questão da cor da fome, né? A gente não precisa nem pegar os números, às vezes a gente pode olhar nesses mapas aqui, ó. Aqui está concentrada a população negra, ó, negra e parda, nessa região, e é justamente onde tem maior incidência de fome. Aqui, né, onde está mais escuro aqui, é a população branca, né, onde a incidência é menor. Então, a cor da fome no Brasil dá para a gente inferir. E aqui, isso daqui dá para a gente fazer duas relações, ó, tanto com aquele discurso do primeiro político, do Bolsonaro, quanto com esse segundo discurso, que é o seguinte: aqui é a mediana da idade da população brasileira. Então, em 2010, a gente pode olhar que na região norte e nordeste, a mediana é muito menor do que a região sudeste. E aqui, quando a gente olha para 2022, a gente percebe um aumento, ó, por exemplo, o estado do Amazonas de 23 para 27, o Pará de 24 para 29, mas olha a diferença da mediana para os estados da região sudeste, ó, de idade, né, 36. Quando a gente olha para o Maranhão, por exemplo, ó, a mediana é 20 anos de idade. E a gente sabe, né, que é onde a gente tem uma incidência de pobreza muito alta, a gente tem famílias numerosas, com uma base na pirâmide muito grande embaixo, né, e a base da pirâmide não chega lá em cima. Então, aqui dá para perceber também que nos dois discursos, quando a gente fala do Covid,
vocês devem lembrar, né, que no Amazonas a gente teve um problema muito sério nos hospitais, né, que a população não estava conseguindo acesso aos hospitais. E quando a gente fala da fome também, a gente tem essa incidência na região norte e nordeste, que é onde a gente tem uma população maior de pessoas pretas e pardas também. Aí tem essa intersecção. E aí eu vou abrir para discussão. Tem vários outros exemplos aqui que eu podia mostrar para vocês, né? Só um rápido aqui, ó, que a gente trabalha com post-it com os alunos. Ó. A gente pega uma tabela do Excel aqui, quem é professor de matemática, sabe que quando a gente trabalha com esses dados do IBGE é extremamente difícil, porque tem muitas informações. Então, a gente trabalha com post-it para diminuir essa quantidade de dados que dispersa a atenção dos alunos. Então, por exemplo, aqui é uma tabela que fala sobre pessoas com deficiência e sem deficiência. Aí, aqui tem as regiões, aqui tem a cor e a raça. E aí tem algumas informações, por exemplo, com relação à conclusão do estudo, né, e coisas desse tipo. Rendimento e por aí vai. E a gente divide os alunos em grupos e separa as variáveis e pede para eles fazerem construções para observar a desigualdade, nesse caso, por capacidade de trabalho. Então, esse post-it azul, ele mostra o rendimento de uma pessoa sem deficiência. O post-it rosa, com deficiência. Do lado esquerdo, ocupação formal, e do lado direito, ocupação informal. Então, vocês vão perceber aqui, ó, que na região Nordeste, por exemplo, mesmo com ocupação formal, uma pessoa com algum tipo de deficiência tem um rendimento muito baixo em relação às outras regiões do país. E todas as pessoas com algum tipo de deficiência têm, né, um ganho menor do que as pessoas sem. E a gente pode falar de equidade aqui, por aí vai. E aqui, na informalidade, ó, na região Nordeste, uma pessoa com deficiência, ela tem um rendimento médio de R$ 749 por mês. Tá difícil. Aqui está um vendaval. Deixa eu voltar aqui. Ó, eu imagino que vocês devam ter visto esse daqui, não é? Sim. Tá. E aí, esse daqui, por exemplo, ó, é um sobre o acesso à internet. Então, aqui está dividido por regiões no Brasil. O amarelo, pessoas sem deficiência, e o azul, pessoas com deficiência. E a gente vê, por exemplo, na região norte, 61% só das pessoas com deficiência têm acesso à internet. Então, a gente precisa pensar, se a política de assistencialismo estiver ligada ao acesso à internet, nessa região as pessoas não vão acessar. E eu posso dar exemplo simples, o Enem, por exemplo, né? Não só o Bolsa Família ou essas coisas, mas se você vincula, por exemplo, a participação no Enem, a inscrição numa plataforma, você já exclui 40% das pessoas com deficiência na região norte, né, da possibilidade de poder fazer a inscrição. O saneamento básico. Quando a gente olha na região sudeste, eu acho que em Rio Claro deve ter, sei lá, em torno de 100% das casas com saneamento básico, né, ou muito próximo disso, aqui em Uberlândia também. Quando a gente chega na região norte, ó, nem 20%. Quer dizer, dá para fazer a relação com a expectativa de vida, porque a pessoa está usando água não tratada, né? Ou seja, a região
com fossa, e a água que eles tiram são água de poço artesiano ou do rio, né, e por aí vai. Então, esses são os exemplos de algumas atividades que a gente fez, que a gente vem fazendo, né, cada vez que a gente faz, ela melhora a própria prática da gente enquanto professor, do grupo, das pessoas que estão orientando, das pessoas que se envolvem, né? Às vezes esse tipo de atividade a gente aplica lá nos anos iniciais, adapta a linguagem deles, vai para o ensino fundamental anos finais, depois para o médio, aplica no curso de pedagogia, e cada hora que a gente vai fazendo, a gente vai aprimorando, né? É isso que o nosso grupo estuda. Fico aberto aí para questões que vocês têm. Bom, agradecer ao professor Leandro e abrir agora para perguntas. Boa tarde, meu nome é Rafaela. Eu queria saber, parabéns primeiro, né? Muito obrigada. E eu queria saber sobre se você tem trabalhado com interseccionalidade no ensino superior também, nas disciplinas de estatística. Então, essa proposta mapa-bioma, por exemplo, também tem, se você tem levado isso para as disciplinas de estatística no ensino superior. E como isso tem chegado para os alunos. Bom, boa tarde, Rafael, obrigado pela pergunta. Primeira coisa que você precisa saber é o seguinte, que eu sou professor de educação básica, de formação, né? Então, eu dei aula aí no estado de São Paulo, no município de São José dos Campos, por uns 10 anos, né? E aí eu sou formado em pedagogia e matemática. Então, eu não leciono estatística na universidade. Eu fiz pesquisa na área de educação matemática, ensino, né? E aí eu fui para educação estatística porque era algo que me incomodava muito, né? Eu trabalhei em indústria antes, então, assim, eu via a estatística ali nos livros didáticos e eu não me incomodava a forma como ela era trabalhada nas escolas. E aí, mais especificamente, respondendo a sua pergunta, eu, na universidade, na graduação, eu trabalho no curso de pedagogia. E aí eu trabalho com uma disciplina de prática educativa, e nessa disciplina a gente introduz os conceitos de interseccionalidade. E vira e mexe, quando eu posso, eu tento levar alguma proposta, né, que eles possam desenvolver com as crianças dos anos iniciais. E aí, quando eu ofereço disciplinas na pós-graduação, aí essas disciplinas, algumas delas a gente trabalha com interseccionalidade também, né? A gente fala bastante a respeito disso, e fazemos algumas parcerias com outros professores da pós-graduação que trabalham numa perspectiva mais histórica, mas que fala de educação antirracista, né, e de educação nessa perspectiva política de Paulo Freire, e por aí vai. Tá? Não sei se eu respondi. Boa tarde, professor. Parabéns pelo trabalho. Eu me chamo Carol, também sou do doutorado. A minha pergunta é mais no sentido de se há algum tipo de resistência, porque por parte dos pais, da comunidade escolar, porque o seu trabalho é um trabalho político, como o senhor mesmo falou, e assim, ele toca em temas muito sensíveis. E, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, está bem complicado politicamente, falando para dizer o mínimo. Então, eu gostaria de saber como que o senhor analisa, né? Porque você disse que trabalha com IC, esse júnior, e assim, as escolas aceitam, é aberto, porque é um trabalho forte, né? Parabéns, realmente. Ótima pergunta. O que eu tenho visto, assim, dos trabalhos que a gente tem feito, e essa resistência, em grande parte, vem dos professores, dos receios que eles têm de esses temas políticos em sala de aula.
Então, assim, quando esses professores eles chegam para fazer o mestrado, para fazer o doutorado, né, muitas vezes eles não têm a formação voltada para ciências humanas, no sentido que permitam que eles vão lá para a sala de aula e falem com segurança e propriedade desses assuntos, né? Então, primeiro é uma desconstrução do professor. Essa realidade que você relatou do estado de São Paulo não é só do estado de São Paulo. Aqui em Minas, aqui na cidade de Uberlândia mesmo, essa semana, a Secretaria de Educação, ela está financiando um projeto de educação antirracista nas escolas, e o vice-prefeito foi numa das exposições dos alunos e fez uma falta de educação enorme lá, né, falando dos materiais que a prefeitura está financiando e coisa desse tipo, né? E até estranho, porque é uma pauta, né, que é o partido deles, quem está na situação que está financiando. Mas aí eu acho que eu preciso fazer uma pergunta para a gente refletir. O nosso papel na educação é manter as coisas como estão, né? Ou a gente tem que trabalhar para uma sociedade melhor, mais democrática, né? Essa é uma reflexão que eu acho que a gente precisa fazer. E outra questão, Carol, como que a gente diminui a resistência? Quando a gente leva para a sala de aula, a gente leva os discursos, sem vincular os discursos à militância. Então, a gente leva os discursos, deixa os alunos explorarem e leva a ferramenta para que eles possam analisar os dados. E, no final, quem vai concluir é eles, né? Então, por exemplo, quando a gente percebe ali no caso do desmatamento, que as conclusões que os alunos tiveram no final não é exatamente aquilo que a gente esperava, é sinal que a gente precisa trabalhar um pouco mais com esses dados, com essas informações, mas sem desconsiderar que aqueles pontos de vista estão sendo construídos sobre dados que estão sendo apresentados de forma manipulada, né, e uma forma que não permita eles verem o todo. Então, assim, por experiência, até na educação básica, que eu tenho, quando a gente fecha a porta de sala, se a gente estiver dando uma boa aula, a comunidade não vem, assim, né, em peso, reclamar. Mas eu acho que a gente precisa, sim, tomar certos cuidados. E esses cuidados que a gente toma é conversando com os colegas e vendo, né, se a gente está fazendo militância, que aí eu acho que não é o lugar de fazer, sala de aula, né, eu penso que não é lugar de fazer militância, ou se a gente, de fato, está educando para temáticas que estão pautadas nos currículos, na lei, né, porque a gente tem que falar de meio ambiente, a gente tem que falar de racismo, a gente tem que falar de fome, de desigualdade, tudo isso está no currículo, né? Leandro, boa tarde. Boa tarde. Eu me chamo Camille, eu sou aluna aqui do mestrado do PPG e então, assim, parabéns, né? Achei fantástico o trabalho. Camille, desculpa, a hora que você falou seu nome a primeira vez, eu não ouvi mais. Você pode repetir? Repito. Então, só estava parabenizando, né, por esse trabalho fantástico aí com os alunos e as alunas. Eu queria perguntar, vai de encontro com a pergunta da Carol, né, dessa questão da resistência, mas dos próprios alunos, sabe? E alunas, se tem uma resistência e também se não tem uma certa, assim, como lidar, por exemplo, assim, com uma certa desmotivação desses alunos, sabe? Que reconhecem, por exemplo, que estão nessa situação de opressão causada pela interseccionalidade e tudo mais, sabe? Você disse resistência no sentido de não quero trabalhar com esses assuntos, isso? Isso. Tá. Olha, a gente tem situações particulares que a gente tem trabalhado e assim, vocês precisam saber que o que a gente mostra de resultado aqui
são situações possíveis de ser trabalhado, mas você sabe que quando a gente vai na sala de aula, a realidade não é essa, né? A gente lida, por exemplo, tem um professor do nosso grupo que é justamente o professor que foi trabalhar com esses temas sobre pessoas com deficiência e não, e quando ele foi trabalhar na sala de aula cheia, de escola periférica, né, por aí vai, ele planejou tudo e a gente mandou 2 alunas de iniciação científica de graduação e uma de mestrado lá acompanhar. E ele começou com as reportagens, e aí, quando as alunas voltaram, né, uma pergunta que eu fiz para elas foi: como é que foi a aula, tal? Eu falei: não, a aula foi muito bacana, tal, adoramos, foi legal. Algum problema? Ah, teve problema. Qual que foi o problema? A maioria dos alunos que estão no 9º ano não estão alfabetizados, né? Então, às vezes você lida com esse tipo de situação também, não é? A situação real é essa. São alunos que vieram da época da pandemia, dessas comunidades vulneráveis, eles não tiveram acesso à educação por causa daquele monte de informação que eu mostrei ali, não tem acesso à internet, as coisas eram veiculadas na internet, né? Então, a gente tem essas lacunas. Mas, quando a gente consegue... Aí, o que acontece? O professor vai para a sala de aula, né? A gente constrói as propostas juntos, ele vem, traz esses resultados e a gente divulga esses resultados. Então, como eu falei, eu acho que a gente aprende muito mais a construir as atividades numa linguagem que seja mais acessível para os alunos ao longo do que a gente vai fazendo. Mas resistência, de fato, não, porque a gente não entra nos assuntos políticos. Tá? Nos assuntos que eu quero dizer é o seguinte: a gente não leva nome de político, né? Embora vocês tenham identificado, a gente pega só os trechos, vamos falar sobre o meio ambiente, vamos falar sobre fome, vamos falar sobre racismo. E o que eu tenho de experiência é que eles se interessam muito mais do que quando a gente dá uma lista de exercício a tratar desses assuntos. Eu não sei vocês, né? Mas há muito tempo que eu não quero resolver uma lista de exercícios de matemática, mas quando alguém fala de temas assim contemporâneos, temas desse tipo, para mim, me brilha os olhos. Eu tenho essa impressão que isso acontece também com os alunos. Posso estar enganado, pode ser uma realidade que está só na minha lente, né? Talvez vocês possam comentar a respeito disso. Alguém? Bom, eu acho que alguém tem mais alguma questão? Eu acho que a gente pode ir encerrando, então, Leandro. Mais uma vez agradecer. Não sei se a câmera está pegando, estou falando com você. Ah, a câmera travou. Então, agradecer novamente a sua fala, muito que a gente refletir. E tem foto, gente? Para finalizar ou não? Pode ser? Então. A tela.